Logicamente, né, já posso até ouvir a objeção, que as pessoas vão fazer do seguinte: mas e os professores universitários? Né? Porque, como vocês sabem, o Brasil é um dos países que tem o maior número de professores universitários marxistas. O único problema desses professores universitários... O único não. Esses professores universitários, eles têm dois problemas. Eles não são marxistas em nenhum sentido da palavra, né? E segundo, eles não são militantes marxistas, que é o problema, inclusive, maior de todos, né? Vamos falar, em primeiro lugar, do primeiro problema. O primeiro problema é assim: nós chegamos num ponto, né, na discussão sobre o marxismo, em que é uma decadência total. Hoje em dia, você vai na universidade e você vai encontrar pessoas que se dizem marxistas, se dizem de esquerda, etc. e tal, que vão ter como base para suas elaborações marxistas todo tipo de autores que não tem nada a ver nem com o marxismo de um ponto de vista teórico, e muito menos com a luta política da classe operária, com a luta revolucionária da classe operária. Eu tive a oportunidade, né? Dá para dizer que eu tive o prazer, mas tive a oportunidade de ver um dia uma exposição de uma pessoa, nem me lembro quem é agora, mas é um desses marxistas de universidade, em que a pessoa falava assim, a pessoa expunha a sua contribuição pessoal à elaboração dos temas do marxismo. Então ela fala assim, sobre o problema da África, peguei um pouco do Frantz Fanon. Sobre isso, peguei um pouco de Gramsci. Sobre aquilo, peguei um pouco sobre o feminismo, vi a contribuição de não sei quem. Sobre a questão do negro. Quer dizer, isso daí, né, tudo bem. Nós estamos vivendo o momento da pós-verdade, mas ninguém seriamente vai falar que isso daí é uma elaboração marxista. Parece mais com o caldeirão da bruxa, né? Não tem aquele caldeirão, asa de morcego, perna de aranha, cabeça de periquito e tal, pena de não sei de corvo e tal, faz aquele negócio. É um caldeirão de bruxa. Isso não é uma elaboração séria, já não vou dizer do ponto de vista marxista, não é uma elaboração séria de nenhum ponto de vista que a gente possa pensar, né? Quer dizer, para essas pessoas, a ideia de que você tenha um método, que você tenha um método que guia a pesquisa intelectual, que você tenha um conjunto de conclusões que foram tiradas, etc. e tal, é uma fantasia, né? O que hoje o pessoal chama de ciências humanas está mais perto da feitiçaria do que de qualquer ciência. Eu digo isso não é nem uma piada, na verdade, né? É uma realidade. O cidadão pensa lá uma coisa, né? Eu pensei comigo aqui que o fator fundamental na história da humanidade e tal é esse. Tira aquilo lá do bolso do colete, não demonstra nada, e a partir daí ele começa a tirar uma série de conclusões. Isso nem é ciência, não é nem ciência burguesa, nem nada, é uma decadência intelectual total. Por isso nós não podemos contar com esses autores marxistas. Alguém pode até dizer o seguinte, não, mas há pessoas mais sérias. Sim, sem dúvida. Mas você pode levantar a bibliografia, né, dos principais autores sobre a historiografia nacional e você não vai encontrar aí marxismo nenhum. Pelo contrário, né? As concepções históricas no Brasil, elas estão determinadas, né, e isso daqui é muito interessante, não por historiadores, marxistas ou não. As concepções sobre a história do Brasil estão determinadas por pessoas que se apresentam como sociólogos. Não é uma coisa interessante? Por exemplo,
Uma das pessoas mais influentes na formulação de ideias sobre a história do Brasil é o paulista, intelectual paulista, um intelectual muito interessante, Sérgio Buarque de Holanda. Ele se apresenta como um sociólogo, ele analisa aspectos da sociedade. Ele nem é um historiador, no sentido propriamente dito de historiador, ele não é historiador. Outra pessoa, que também é uma pessoa interessante, tem livros interessantes que vale a pena ler, é o Gilberto Freire. Também não é historiador. Esses serão, por exemplo, dois dos mais influentes intelectuais ao analisar a história do Brasil. Né? A história, no caso brasileiro, né, a discussão sobre a história, o estudo sobre a história, foi substituído por uma discussão sobre outros temas, cultura e por aí vai. Né? Não há um esforço, né, nos tempos de hoje de você ter efetivamente uma história. Em muitos casos, o que você tem é uma interpretação, né, com base, em muitos casos, em questões sociais diversas da história do Brasil. Né? Nós vamos ver aqui, mais para frente, né, vamos fazer um pequeno apanhado dessa historiografia brasileira.